senhora vereadora Nara Leandro, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Vale do Capibaribe, nossos amigos da Vila de Poço Fundo, do Pará, Zona Rural, público aqui presente, meus senhores, minhas senhoras, escutando o discurso do vereador Fernando, a gente vê, Fernando, um governo comprometido, o que é capaz de fazer e o que faz. Um governo que prometeu tantos empregos, ao ponto de inchar uma prefeitura e está aí com quase 57% da folha comprometida de toda a arrecadação de Santa Cruz comprometida com a folha. Isso, Fernando, a gente entende porque está um raio-x lá no Hospital Municipal quebrado e que não se conserta, porque depois do primeiro turno a água no Ascazão não foi mais, que até o primeiro turno, no domingo do primeiro turno, chegou água se colocou água lá no Ascazão. Passou o primeiro turno, o prefeito Adsuieira não mandou mais água para a população do Ascazão. A gente entende porque o carro do Pará não leva o pessoal mais para Caruaru, Fernando. Simplesmente porque está com a matrícula atrasada. Isso está aproximadamente um ano, o carro do Pará com a matrícula atrasada. Tudo isso, o governo que se arrecada tanto, mas que tem tanto compromisso, e inchou a folha de pagamento de Santa Cruz de Capibaribe. São coisas pequenas que a gente cobra, como o aumento do cemitério lá da Vila do Pará, senhor presidente, que eu venho cobrando. Eu venho cobrando, venho mostrando, daqui a pouco, quando se morrer alguém no Pará, que não tiver onde enterrar, eu quero ver onde é que vão. O que é que vai acontecer, Fernando? Tantas cobranças foram feitas, estão sendo feitas aqui, e ninguém dá sequer uma satisfação. Falar em satisfação, senhor presidente, eu queria aqui fazer, sei lá, um requerimento verbal, um apelo a esta mesa, para que todas as respostas de requerimentos que chegarem nessa casa, que seja comunicada ao vereador autor que fez o requerimento. Eu até reclamei alguns requerimentos que fiz, como fiz um requerimento cobrando os aluguéis dos carros da Guarda Municipal, e que essas viaturas da Guarda me falaram que tem um aluguel de entre 9 e 10 mil reais, 9.500 reais. E que se for é um absurdo. Porque um carro daquele deve custar 90 mil reais, que é um carro a gasolina. E dentro de 10 meses a prefeitura pagaria um carro daquele. E eu não obtive resposta desse requerimento. Inclusive, procurei o Ministério Público para que pudesse obter essa resposta. Mas, por outro lado, senhor presidente, a resposta pode até ter chegado nessa casa e ser um dia que o vereador não esteja presente. Por isso que eu faço um apelo para que, de agora em diante, todas as respostas que chegarem, além de ser lida aí, como é de praxe, sempre é lida as respostas, mas que seja comunicado também ao vereador autor, para que ele tome conhecimento de fato que a resposta foi dada a essa casa, principalmente ao vereador. Então, eu quero que de agora por diante faça isso. Faça isso daqui para frente, essa comunicação ao vereador. Que eu procurei o Ministério Público, Fernando, porque até agora não obtive resposta. E que se eu cobrei aqui nessa tribuna, que se eu fiz requerimento
pedindo ao prefeito que mandasse quanto se paga a viatura da Guarda Municipal, que segundo me falaram que era quase R$10.000 de aluguel por mês em cada viatura. E eu disse aqui nessa tribuna, eu fiz requerimento e até agora não obtive resposta. Se não for, Fernando, se fosse uma coisa mais barata, essa resposta já teria vindo aqui. E se não veio, não sei porquê, eu não obtive essa resposta por parte da prefeitura. E voltando aqui, a gente vê uma defesa, vereadora, da senhora em relação à PE 160. Eu fui um vereador ou sou um vereador, digamos assim, que todos me conhecem e sabem que eu não faço oposição do quanto pior melhor. Eu, quando cobrava a PE 160 aqui nessa tribuna, do governador Eduardo Campos, foi até um comentário em alguma rádio da cidade, onde eu chamei o vereador Zé Minhoca para apostar, como o ex-governador Eduardo Campos ia sair do governo e não ia assinar a ordem de serviço daquela PE 160. Se bem que assinar a ordem de serviço não é fazer a obra, não é dar início à obra. Eu disse que ele não ia assinar a ordem de serviço dessa PE 160. E foi o que aconteceu. E ficaram dizendo que Galego de Mourinha tinha apostado, mas que a PE tinha começado. E a gente dizia aqui nessa tribuna também, Fernando, que começou, mas a gente lá não sabia o começo ou o fim da obra. Ou seja, é uma obra sem começo e sem fim. Uma obra eleitoreira que era simplesmente para enganar o povo de Santa Cruz do Capibaribe. E quem passava lá. A mesma aposta que eu disse que fazia, vereador Diomedes, eu disse que fazia uma outra aposta aqui nessa casa. Apostaria também o meu salário. Veja que eu vou repetir. Não faço política do quanto pior, melhor. Mas eu apostava também, como após as eleições, no dia 20 ou dia 30, as máquinas iam embora. O senhor me dá uma parte? Porque a gente via um Estado quebrado, um Estado sem condição de fazer uma obra de 70 milhões, e o Estado iniciou essa obra. Fazer como se não estava concluindo nem as... O senhor me dá uma parte? Vou concluir, só falta um minuto, vereador. Infelizmente não dá para dar uma parte. Não dava para concluir as obras que tinham. Aí iniciaram uma obra de enganação que foi a PE 160. Essa obra que fizeram na PE 160. Agora, Nara, vereadora Nara, eu só espero que a senhora tenha, o seu discurso seja realizado, ou seja reiniciado a obra da PE 160, o quanto antes melhor. Digo isso no governo Paulo Câmara. Se puder ser em janeiro ou fevereiro. Porque imagine a senhora, imagine o povo de Santa Cruz. Começar o inverno, pode ser que o ano 2015 seja um ano bom de inverno e comece muita chuva naquela PE, e o que vai acontecer é danificar tudo que foi feito, um dinheiro público, saindo pelo ralo, como muitos é feito nesse país. Muito obrigado, boa noite e um abraço a todos. Vereador Altano, você me dá uma questão de ordem. Pois não, Vossa Excelência. Vossa Excelência foi um dos que lutou muito, e eu queria saber como é que está o andamento do regimento. Foi reformado, como é que está o andamento, senhor presidente? Que eu queria, é bom até dezembro resolver, para a partir de janeiro ter esse novo regimento. Vossa Excelência sabe dizer alguma coisa? Vossa Excelência, o que eu posso afirmar é